Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de áudios que estamos realizando por duas vias, uma em torno do processo histórico-filosófico do pensamento, e aí utilizamos como livro principal de referência o livro Filosofia e Fé Cristã, do autor Colin Brown, que nos traz aí um apanhado muito grande de filósofos, de pensadores, desde a Idade Antiga, seguindo pela Idade Moderna, tendo passado pela Idade Média e fazendo correlações. E aí procuramos utilizar este livro como o guia principal, referência em torno da metodologia do canal e procurando então fazer aquilo que é o objetivo principal desse canal. Mostrar em que sentido o pensamento de alguns filósofos se distanciam ou se aproximam do centro da verdade, que é a própria verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E estamos então prosseguindo nesse viés, mas também, em outro sentido, trazendo outros textos, outros livros e uma certa linha também do canal, tratar sobre temas novos, temas atuais da contemporaneidade, como a ciência cognitiva, a filosofia da mente, aspectos da psicologia, e já há alguns canais, desculpe, já há alguns áudios sobre isso, principalmente um áudio sobre os qualia e alguns outros áudios também. E hoje iremos seguir um pouco nessa linha também, tratar um pouco mais aí do cérebro, das ciências cognitivas, de questões novas que às vezes não aparecem, digamos assim, no radar da igreja. E procurar então fazer aquilo que é o objetivo do canal, relacionar a filosofia no seu sentido mais acadêmico com a, aquilo que nos interessa realmente, que é a nossa fé, que é a verdade cristã, bíblica, cristocêntrica. E iniciamos uma série de áudios que pretendemos se estenda acerca do empirismo. Anteriormente, tratamos em torno aí do racionalismo, do período pós-renascentista, da emergência da Idade Moderna, do assim chamado antropocentrismo, e alocamos isso muito em torno do cogito cartesiano. Há em torno aí de uns 4 ou 5 áudios em que tratamos de René Descartes e da emergência do seu eu penso, o cogito cartesiano, como uma estrutura fundamental em que emerge ali a partir do pensamento de Descartes, mas que também é utilizado por outros pensadores como mote para fortalecer, para usar uma palavra mais atual, empoderar essa noção de antropocentrismo. E o antropocentrismo, então, dentro do viés propriamente racionalista, é a emergência de sistemas em que a maior parte desses pensadores, que eram muitas vezes cristãos, para citar um exemplo, Descartes, por exemplo, era um católico, mas que muitas vezes aparentava ser um católico nominal, ou seja, somente de nome, porque não só ele, mas muitos dos outros filósofos racionalistas, e muitos eram cientistas, matemáticos, físicos, eles acreditavam que Deus havia criado a realidade, iam à missa, mas no fundo, seu coração não estava inclinado para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas se inclinava para o desvendar das estruturas físicas e matemáticas, o chamado assim mecanicismo, né? E Deus para eles aparentava então ser um Deus longe, um Deus que cria, mas que deixa a obra criada seguindo. Um Deus ex machina, ou seja, um Deus que é hipótese, um Deus que é impessoal, um Deus que não se acessa mais pela oração. Então,
claramente há um desvirtuamento da verdade cristã bíblica que fica relegada em termos da teologia, e aí vários tipos de teologia que vão emergindo. Falamos muito sobre Tomás de Aquino, a teologia natural, e propriamente no que diz respeito à nossa fé e à reforma protestante, também tratamos aí de Martinho Lutero em alguns áudios, a emergência da reforma, é onde fica propriamente a inclinação do coração dos homens para conhecer ao Deus único, na dimensão que se forma ali em torno principalmente das igrejas históricas, das igrejas reformadas, igrejas luteranas, calvinistas, enfim. E aí seguimos, terminamos num racionalista que em muitos sentidos não é um racionalista, que é o Blaise Pascal, é um racionalista diferente, um jansenista, católico jansenista, que se volta mais facilmente, mais fortemente, desculpe, para princípios que são muito próximos aos da reforma protestante, ou seja, voltasse para Cristo, voltasse para a graça. Os jansenistas tinham um forte viés agostiniano e não tomista, ou seja, o foco era realmente como Agostinho havia tratado a graça, quer dizer, o homem é dependente completamente, o homem é insuficiente, seu discurso, suas palavras. Agostinho trata disso na obra De Magistro. Também temos um áudio tratando sobre o De Magistro de Agostinho. Então, o homem se volta fortemente para Cristo, pois somente em Cristo encontramos aquele que tem mérito único, suficiente para nos salvar. E iniciamos então o empirismo, em que vamos tratar aí basicamente, se Deus assim o permitir, de John Locke, Berkeley, David Hume. E basicamente, tratando aqui sobre, fazendo uma pequena retomada sobre o que tratamos já em áudios anteriores, traz uma passagem aqui do livro do Colin Brown, em que mostra realmente, está na página 54, e mostra que, eu vou passar a leitura. Em contraste com os racionalistas que procuravam erigir sistemas filosóficos por meio de raciocínios baseados em verdade supostamente evidentes por si mesmas, os empiristas ressaltavam o papel que a experiência desempenha no conhecimento. Argumentavam que não temos ideia alguma senão aquelas que derivam da experiência que chega até nós através dos sentidos. Então, os empiristas, eles, ao contrário dos racionalistas, eles acreditavam que tudo principia não por ideias, mas tudo principia pelos sentidos. Essa questão dos sentidos, ela é clássica dentro da história da filosofia e desde o início se nota um certo viés negativo com relação aos sentidos. Isso vem desde Platão, vem desde o dualismo platônico e desde uma certa noção, que não era só platônica, mas grega, de um desprezo pelo corpo. O corpo, no fundo, seria algo inconveniente, um cárcere da alma, como Platão trata na obra Fédon, em que mostra os últimos momentos de Sócrates. É somente a partir da morte, aí no caso lá, tratando da morte de Sócrates, em que, libertos do corpo, podemos então ter um vislumbre de totalidade. Temos um outro áudio aqui também no canal que tratou justamente de Agostinho e como Agostinho mostra que isso é uma bobagem, o corpo é obra de Deus, então em si mesmo, ou seja, usando a linguagem aqui da filosofia, ontologicamente o corpo é bom em si mesmo e tudo aquilo que propriamente acompanha o corpo, desde a saúde, exercícios físicos, a sexualidade, tudo pode ser direcionado de forma virtuosa por Deus para a nossa vida. E isso sabemos a partir de sua palavra. Pois bem, mas para Platão propriamente, os sentidos eles enganavam. Porque eu posso, por exemplo, tocar em alguma coisa e dizer que está frio, e outra pessoa diz que está quente, outra diz que está morna. Quer dizer,
os sentidos enganam. Então, sempre se olhou com muita desconfiança para os sentidos, mas não os empiristas. Os empiristas, eles olhavam para os sentidos e diziam que tudo principiava, todo conhecimento principia a partir dos sentidos. E aí, fazendo uma relação com o que estamos tratando nos áudios sobre o cérebro e a questão do reducionismo fisicalista, ou seja, tudo é basicamente cérebro, tem uma forte relação aqui com essa dimensão dos empiristas. Porque se o cérebro atualmente, como eu falei em áudios anteriores, todos os holofotes estão agora apontados para o cérebro. E a partir dos sentidos, então, é que nós captamos as informações iniciais que o cérebro vai transformar em dados de conhecimento. Por exemplo, agora eu estou olhando aqui para algo que tem a cor azul. E essa informação está chegando aos meus olhos e está indo ao meu cérebro, e em áreas específicas do meu cérebro está sendo transformado, e aí as ideias em torno disso vão surgindo. Por exemplo, a ideia de que esse azul que eu estou olhando agora aqui, ele tem um, uma matiz diferente, aparenta ser um pouco verde, e aí eu estou tentando perceber se é verde ou se é azul, mas isso é posterior. O que principiou foi que essa informação visual chegou a mim pelos olhos, retina, passou pelos meus nervos e condutos oculares, se direcionando até a região ali, acho que chama occipital, e transformando-se então em informação em uma área específica do cérebro, ali onde fica, acho que é fóvea. Eu não conheço muito bem essa questão das áreas, dessa geografia cerebral, mas acho que é isso. E os empiristas também, eles tinham os empiristas lá, de antigamente no caso, né? Tinham também uma forte viés então na experiência. Tudo principia pela experiência, tudo principia pelos sentidos, e aí sim eu terei o conhecimento. Foi basicamente isso que tratamos no áudio anterior. E aí tudo passa a ser visto enquanto uma dimensão do cérebro, que é aquilo que tratamos em áudios anteriores. Isso é uma questão a ser observada. O cristão, ele não é um ermitão. Nós não devemos nos refugiar em uma montanha e vivermos lá longe da sociedade. Não, o cristão, ele é peregrino no mundo. E isso está amplamente respaldado pela palavra de Deus. Muitas vezes o homem peregrinou, o povo de Deus peregrinou entre povos ímpios, não é? Às vezes até exercendo cargos de liderança. Lembremos de José no Egito, lembremos de Daniel na Babilônia, exerceram altos cargos e em meio a toda uma cultura pagã fortemente à sua época, cada um, Egito e Babilônia, os donos do mundo, por assim dizer, não é? E atualmente essa é uma questão que é bastante importante e que está propriamente aí na crista da onda. Quer dizer, se por muito tempo houve uma dimensão na história da humanidade, uma dimensão espiritualista, em que, e aí não estou falando só do cristianismo, mas do espiritualismo de uma forma geral, em que o coração apareceu enquanto a estrutura maior da sede das emoções, do intelecto, e isso só encontramos de uma forma completa, de uma forma perfeita na Bíblia, que nos mostra o quanto o coração humano era realmente a sede das emoções, dos sentimentos, da estrutura que dava uma integração entre os diversos aspectos do homem, dando-lhe então
a possibilidade de ter saúde quando esse coração se inclina para Deus, né? E aqui não se está tratando de ninguém perfeito, porque perfeito só Deus. Lembremos-nos, por exemplo, de Davi, do rei Davi, um homem que tinha as mãos manchadas de sangue, participou de muitas guerras, era um soldado valoroso, mas que tinha as mãos manchadas de sangue, que cometeu inúmeros outros pecados, mas ele era descrito como um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele voltava o seu coração fortemente para reconhecer as suas misérias, a sua finitude, reconhecer que era um homem pecador e que só em Deus ele tinha escape, defesa contra os seus inimigos, e eram tantos, né? Desde todos os povos que ele lutou, e foi uma vida de luta, uma vida de guerra. Só o seu filho Salomão veio a ter paz, né? Até propriamente todo o conflito que houve com a perseguição do rei Saul a ele. Então Davi, com todos os seus defeitos, mas ele se voltava para Deus, ele clamava por arrependimento, ele reconhecia as suas misérias, ele reconhecia os seus pecados. E é justamente com os Salmos que eu queria indicar aqui, antes de nós começarmos propriamente a tratar do texto principal que vai ser tratado neste áudio. Então está aqui no Salmos 2, e vai do versículo 1 até o versículo 4. 4 versículos. Então diz assim no Salmo 2, versículo 1: Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Assim diz a palavra de Deus, e basicamente é o que podemos verificar em boa parte, não totalmente. Há cientistas cristãos, há dimensões sérias no tratamento da ciência e da própria tecnologia, da forma como isso se conduz à sociedade, que levam em conta a palavra de Deus. Mas boa parte da ciência realmente se torna um ataque frontal a tudo aquilo que é espiritual, a tudo aquilo que é religioso, um ataque a Deus, no sentido de que consideram um empecilho para o avanço da ciência. E aí nós podemos pensar, por exemplo, aqui na argumentação que é feita em vários níveis, em vários projetos científicos que se dizem prejudicados por uma moralidade cristã e que lhes atrapalha os intentos. E, de fato, se não fosse a moralidade cristã presente no Ocidente, muitos projetos científicos, alguns deles, a meu modo de ver, aberrantes, bizarros, já teriam sido realizados. É a palavra de Deus que ainda segura, é a palavra de Deus que ainda faz com que muita coisa não tenha vindo à tona sob um suposto avanço da ciência, né? Eu gosto de uma expressão popular, tenho muito apreço pelo senso comum, e uma expressão popular que diz assim: o inferno está cheio de boas intenções. E é justamente isso, contextualizando, que a palavra de Deus nos diz. Se observa muitas vezes nas nações uma fúria muito grande, uma necessidade de se enfurecer contra o que consideram ser um grande malefício. A cruz aparece então como um empecilho. No caso da ciência, que é o que estamos tratando hoje aqui, poderia ser qualquer outro contexto, mas no caso da ciência é como se fosse um empecilho,
O cientista quer fazer aquilo em nome da ciência, né? Mas nós dizemos não. Em nome de Deus, pela sua palavra, não. E aí forma-se esse cabo de força. Se levantam, então, muitos nomes, muitos cientistas, alguns deles até laureados com prêmios Nobéis, e lutam, então, contra o que consideram ser um grande malefício e um grande atraso para a ciência. E aí é onde entra aqui o versículo 3 do Salmos 2, onde diz: rompamos suas correntes e livremos-nos de suas algemas. É como se dissessem: estamos acorrentados, estamos algemados pela palavra de Deus, então vamos romper com isso, porque somente rompendo com isso é que conseguiremos produzir boa ciência e boa interpretação. Mas fechamos então no versículo 4, e que é o resultado. Aquele que está sentado nos céus, Deus, se ri. O Senhor zomba deles. Ou seja, porque Deus, ele já sabe tudo. Ele já conhece tudo. E ele é o dono, é Senhor. Senhor indica soberania, indica domínio, indica controle absoluto. Nada está fora do controle de Deus, nem mesmo a ciência. Então, passemos então a um livro que venho tratando, também como referência, e que é um livro interessante, chama-se O Olho e o Cérebro, Biofilosofia da Percepção Visual, Philip Mayer. É um livro interessante, ele trata sobre, ele faz aqui um paralelo com o livro do Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito. Só que ele troca espírito por cérebro, o que já denota a sua clara intenção aqui do autor, Philip Mayer, de dizer que a dimensão espiritual deve cair e que deve surgir, então, a dimensão materialista, a dimensão de redução fisicalista ao cérebro. Ou seja, tudo é cérebro. Não existe nada invisível, não existe, para ele, o autor, não existe nada invisível, não existe nada abstrato. O que existe é que dimensões abstratas, o pensamento, a subjetividade, a consciência, elas emergem do cérebro em torno de ativação elétrica de algumas áreas específicas, é onde entra a geografia, a topografia cerebral, de áreas que são ativadas segundo certos componentes físico-químicos. Uma área necessita, por exemplo, de potássio para que seja ativada, e os neurônios funcionam e vão ativando ali certas áreas e vai emergindo tudo o que nós conhecemos em torno de subjetividade e consciência. Qual o problema para a fé cristã? Existe? Existe. Porque está-se a dizer, então, que nós somos meramente um composto orgânico, que nós somos meramente matéria, que nós somos meramente o corpo. Não há nada de espiritual, não há espírito, por isso ele mesmo no seu livro troca espírito por cérebro. Ele fala isso no começo, eu já falei em outros áudios em que utilizei o livro, ele troca justamente para dizer, olha, não tem nada de espiritual, o que tem é o cérebro, vamos reduzir tudo ao cérebro. E aí, no caso da fé, que é o que nos interessa, vai dizer também não existe, ele não diz isso expressamente, mas isso está nas entrelinhas, vai dizer, olha, não existe fé, não existe o conteúdo da fé, o que existe é que as sensações, as experiências que temos em torno de sociedade, históricas, elas ativam certas áreas do cérebro e, de uma forma complexa, produziu-se isso, que é a, a fé no caso. E aí vamos passar a leitura do livro dele e fazer alguns comentários. Está na página 32, eu vou iniciar aqui e a gente vai fazendo comentários. Verificou-se que, diz ele, verificou-se que o estudo das afasias confirma já nos seus primeiros passos a psicologia associativa do filósofo David Hume e de outros filósofos da escola empirista britânica. Eu trouxe aqui esse texto hoje
porque justamente estamos dentro do livro principal de referência tratando do empirismo. E, digamos assim, casou bem, como se diz popularmente, né? Então ele continua aqui: nós fazemos uma ideia do mundo pela sucessão de impressões que ele nos envia. Então nota aqui que é a mesma herança empirista, lá dos antigos empiristas, né? O que, que ele diz aqui? Fazemos uma ideia do mundo pela sucessão de impressões que ele nos envia. Então é como se não há nada de interioridade, não há nada de subjetividade. O que há é que o mundo nos envia para ele, aqui para os reducionistas, para os materialistas, fisicalistas, o mundo nos envia sensações, impressões. E aí ele continua: e pelas relações de causa e efeito que as une, ou seja, essas impressões que nos chegam, elas passam por certas relações de causa e efeito e vão unindo. E aí, como ele diz, que a experiência nos ensina. Entra aqui a dimensão da experiência. Muito embora ele não faça aqui, eu faço uma primeira crítica a ele. Essa experiência aqui, ela escapa do plano físico, do plano material. A experiência está dentro do plano do invisível, do abstrato, do subjetivo. Mas ele considera a experiência, ou não considera, ou cego está, em dizer que a experiência é apenas um mero produto que vem do cérebro. Sim, há uma participação do cérebro, mas a experiência em si está fora aqui do contexto. As leis da causalidade são associações que resultam da semelhança e da contingência. Estou continuando o texto dele. No Tratado da Natureza Humana, resumo de suas próprias ideias, David Hume fala dessas associações como sendo para nós o cimento do universo. A neurologia da linguagem, desde os seus primeiros passos, demonstra que um processo associativo entre sensações e capacidades intrínsecas diversas está na base da atividade cerebral. Ou seja, ele está dizendo aqui que a neurologia da linguagem, uma área da ciência, da neurociência, demonstra que há um processo de associação entre essas sensações que o mundo me dá e capacidades intrínsecas, ele poderia ter dito aqui do cérebro, capacidades intrínsecas que existem no meu cérebro para associar. É como se o meu cérebro tivesse associado, para os reducionistas, né, o cérebro da gente está associado às sensações fisicalistas. E aí ele diz, né, está na base da atividade cerebral. Não tinha percebido aqui a última parte. Aí ele continua: assim, já no início do século XX, alguns princípios fundamentais do processo mental foram adquiridos e suscitaram interrogações novas e duradouras. São interrogações novas, duram aí pelo século XX já, né? E já entrando aqui no século XX. Mas me parece muito precipitado dizer que são duradouras. Há uma tendência muito forte de após, e essa é uma cegueira que o antropocentrismo traz, e aqui também não se está querendo dizer, nada aqui é radicalizado, nada aqui é generalizado. Não se está querendo dizer também que não há aspectos bons e positivos, inclusive para a fé, dentro do processo da Idade Moderna. Aqui a proposta não é voltar à Idade Média, não. Longe disso. Mas é esclarecer, é trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus. Mas muitas vezes se incorre nisso dentro da modernidade. Você tem ali 100 anos e acha que é um processo duradouro. Ora, 100 anos não é duradouro. O que é duradouro é aquilo que permanece. E para permanecer, precisa permanecer por milênios. A igreja é duradoura. Mesmo com todos os problemas que passou a igreja no seu sentido institucional, não no sentido espiritual, corpo de Cristo, porque aí é perfeita, porque seu cabeça é perfeito, que é Cristo, mas a igreja sim é duradoura. Mais de 2000 anos. A crença judaico-cristã é duradoura, sim, mais de 3000 anos. Então, aí sim é duradoura, mas um processo de 100 anos, ele diz aqui que é duradouro, não sei, parece um pouco precipitado. Haveria-se, no meu modo de entender, de se acautelar um pouco mais. Mas essa é uma característica da ciência moderna. Faz-se uma descoberta, aí tem ali 10 anos que a descoberta foi feita, é duradouro, é permanente, é forte, é eficaz. Não sei, parece muito pouco tempo. Duradouro são milênios, não 100 anos, 200 anos. Mesmo 300 anos não é muita coisa, não. Duradouro é o que tem 2000 anos, 3000 anos, aí é duradouro.
Então, continuando, uma função mental particular parece extrair-se de uma zona precisa da matéria cerebral, ou seja, ou antes, continuando aqui, ou antes de duas zonas que operam em sinergia. Ele está dizendo aqui que as funções mentais elas se extraem de zonas da matéria cerebral, ou seja, a partir da matéria cerebral é que propriamente a função mental vem a emergir. De fato, a matéria cerebral ela tem participação em torno das funções mentais. Isso é evidente. O cristianismo nos ensina que nós somos integração. O corpo, a ressurreição acontece em corpo. Corpo, obviamente, modificado do incorruptível, aliás, do corruptível ao incorruptível, do efêmero ao eterno, mas em corpo. Mas ele diz aqui, e essa é a dimensão do reducionismo radical, de que toda função mental emerge da matéria cerebral. Aí ele continua, ou antes de duas zonas que operam em sinergia. Continua o texto dele, Philip Meyer. A substância orgânica do cérebro revela-se pensante. E aqui é onde se revela uma dimensão, que no meu modo de entender, uma dimensão de crença. Dizer que a substância orgânica do cérebro revela-se pensante é uma dimensão de crença, sim. Não há como, em última análise, provar isso aqui, que a substância orgânica do cérebro revela pensante. E é por isso que há correntes contrárias, que vão mostrar que há um dualismo. Então, me parece que aqui, em última análise, recai-se então numa crença. Ele acredita no que falou aqui, que a substância orgânica do cérebro revela-se pensante. Já que, como ele diz aqui continuando, de duas zonas que operam em sinergia. E como tratamos então? Há uma crença aqui, então, dele, que a substância orgânica do cérebro revela-se pensante. E aí ele continua, já que a fala tem origem numa triagem perceptiva. De fato, se ele toma o pressuposto, e aí é o pressuposto empirista, e por isso trouxemos logo esse áudio para fazer uma correlação com os outros áudios. Se a fala tem origem na triagem perceptiva, porque é uma característica dos empiristas, dizer que tudo principia enquanto vem das sensações, enquanto vem do mundo externo. Então, obviamente, a fala ela principiará em torno de sensações que originam-se no mundo exterior, assim como a fé e a espiritualidade. Só que me parece fraco ele basear somente nisso para aquela outra fala dele, que, como eu disse, é uma fala eivada de crença. Ele crê, ele acredita, ele é um crente, está convertido aqui essa ideia de que a substância orgânica do cérebro revela-se pensante. Muito bem, continuando o que ele diz. Mais uma refutação definitiva do espiritualismo, e aqui realmente onde vem é o ataque, né? A refutação definitiva do espiritualismo, né? Quebremos as correntes espirituais. As correntes espirituais nos impedem de perceber que está no cérebro, não está na dimensão do espírito. Para eles, não existe espírito, é uma bobagem. O que existe é o cérebro. O cérebro é que produz essa noção de espírito. Então, ele diz aqui, mais uma refutação definitiva do espiritualismo exige, evidentemente, que, e aí ele vai citar aqui um conjunto essa parte é mais informativa, mas eu vou citar e explicar. Ele diz que, eu vou logo passar à frente, depois eu volto. Ele diz assim, o progresso foi rápido no que concerne às duas primeiras exigências. A estagnação talvez seja insuperável a respeito da terceira. Aqui há uma outra dimensão de crença, de conversão a uma ideia, de uma dimensão religiosa em torno da ideia do pensamento. Ele acha que o progresso foi rápido, já está feito, ou seja, já está definido, está quase lá no que diz respeito às duas primeiras dimensões. Eu vou citar aqui. A primeira, e que são dimensões que acabariam, refutariam definitivamente o espiritualismo, né? Na visão dele. Então, o que ele diz aqui é que já está pronto, que já está feito.
é que os percursos neuronais das funções mentais podem ser definidos. Então ele dá a entender o seguinte: funções mentais, a nossa mentalidade, a nossa racionalidade, a nossa subjetividade, as dimensões abstratas do pensamento, a mente, elas vêm a partir do cérebro, a partir da forma como os neurônios interagem em torno de substâncias orgânicas, de processos físico-químicos, de ativações eletromagnéticas que ocorrem dentro do nosso cérebro. E ele vai dizer, isso já está definido. Será que está definido mesmo? Muitas vezes, é onde eu digo aqui, é permanente, forte, rocha, para usar uma boa palavra aqui, é o que permanece. É o óbvio ululante, né? Mas para permanecer, me parece aí ser necessário 1000 anos, 2000 anos. Essas ideias têm muito pouco tempo. Colocar 300 anos no para ser simpático a isso, eu poderia colocar 150. O que é isso dentro da história da humanidade? Não é muita coisa, não. Então, eu não sei, muitas vezes a ciência, a história da ciência tem esses assim, saltos, mas de uma forma geral, o que se observa é que muitas vezes ideias científicas do passado, e que na época eram, como usar uma expressão aqui bem popular, a última Coca-Cola do deserto, mas depois se mostram falhas. Então, eu não sei, ele considera aqui que a mente vem do cérebro, que os percursos dos neurônios, os neurônios estão conhecidos. Eu acho que não. Ou deveria ter uma cautela aqui. Ele diz também que já está pronto e acabado, que o mecanismo do trabalho das células nervosas, que são os neurônios, não só os neurônios propriamente, né, mas basicamente os neurônios constitutivos sejam conhecidos. Que, sim, de fato há bastante conhecimento sobre os neurônios, mas dizer que já foi tudo conhecido é até um contrassenso, até mesmo dentro do sentido da própria filosofia da ciência. O Karl Popper, com seu, vai mostrar que a refutacionismo, né, a ciência evolui na medida em que é refutada. Quer dizer, para o Karl Popper, que é um filósofo da ciência, quando eu tenho uma proposição, uma teoria científica, melhor será quando eu encontrar erros nela, porque encontrando erros eu posso consertar esses erros e cada vez mais ela vai ficando mais equilibrada e melhor vai poder representar a realidade. E aí ele diz aqui, há um momento aqui em que ele diz, né, a estagnação talvez seja insuperável a respeito da terceira. E aí teria que ver por que ele está dizendo estagnação, o que geraria essa estagnação, mas ele diz que ainda não há propriamente uma definição de que tudo isso, que essas percepções que vêm do cérebro, que são eminentemente subjetivas, possam receber interpretação científica. É aqui onde está a grande guerra hoje dentro dessa área. Existe a dimensão subjetiva. O reducionista, materialista, fisicalista vai dizer, bom, isso emerge do cérebro, mas em última análise ele não tem como provar, porque há outras linhas, uma delas o dualismo, por exemplo, mente-corpo, que vai dizer que a dimensão subjetiva ela não depende do cérebro. Sim, o cérebro tem participação, obviamente, mas que não depende, não está restrita, está para além, né, dentro da questão da representação. Podemos citar também dentro do espiritualismo, dentro da fé, e que ele diz aqui que só vai ser superado ou vencida a guerra por eles, reducionistas, fisicalistas, materialistas radicais, no momento em que essas dimensões subjetivas possam receber interpretação científica. E aqui há uma outra crença dele, há também uma outra dimensão de conversão, que ele considera que interpretação científica e interpretação científica correta e verdadeira é a dele. A dele no sentido dos reducionistas fisicalistas. Ou seja, ele não considera que outras vias em que tratam, por exemplo, a dimensão do cérebro com o espírito, propriamente, ou seja, algo material com algo imaterial, buscando um equilíbrio em torno, sinergias, relacionar,
Aqui há vários autores em torno disso. Ele mesmo fez uma crítica muito mordaz anteriormente aqui, não foi lido, estamos aqui na página 33, mas ele fez uma crítica muito forte ao Henri Bergson, que é um filósofo francês que tratou do cérebro, mas também não deixou de tratar das dimensões espiritualistas. Ele fez uma crítica muito forte ao Bergson anteriormente. O último parágrafo aqui vai tratar, ele é mais informativo, quem quiser pode pular, mas eu não poderia deixar de tratar porque é justamente a questão de criar um controle, uma definição, uma certa dimensão de que controlo esta área da guerra, né? Que seria a interpretação científica de que tudo emerge do cérebro, porque no fundo já se conhece as áreas topográficas, as áreas geográficas, né? Esse mapa mundi do cérebro em que a minha fala ocorre nessa área aqui, a minha fé surgiu dessa outra área aqui. Eu vou ler mais a título informativo. Então vamos ler aqui. Ele diz assim: as localizações cerebrais foram especificadas. Ele já tem certeza disso. Aí ele diz: por estudos anatomoclínicos, ou seja, a clínica em torno da anatomia, efetuados na esteira de Broca e de Bollard, acho que é Boillard, são dois pesquisadores, e por experiências em animais. Aí ele continua dizendo assim: Brodmann, em 1909, reunindo os resultados disponíveis de animais e do homem, dividiu o córtex, a área do cérebro, né, em 52 áreas. E ele traz inclusive aqui uma figura, infelizmente eu não vou poder colocar porque é um áudio, né? Mas onde tem aqui a figura, tá o cérebro todo dividido aqui, nessa guerra, né? Você conquista os territórios. Aí teria aqui, né, a região frontal, a região parietal, a região temporal, a região occipital. Essa região aqui chama cissura de Roland e cissura de Sylvius. São áreas aqui que ele chama de face externa do hemisfério esquerdo do cérebro numa vista lateral. Infelizmente eu não posso mostrar a figura, mas até por conta dessa figura e do que falamos, podemos pular aqui e diminuir aqui o áudio. E é isso, vamos ficando por aqui, vamos procurar trazer, se assim Deus o permitir, essas correlações, mostrando essa área que muitas vezes não é muito citada, e aí onde ocorre para mim aquilo que me inquieta e que eu sinto ao longo da minha caminhada cristã, que Deus me inquietou para falar, e que é essa dimensão de que muitas vezes ocorre um problema aqui. Obviamente nós vivemos numa democracia, cada um diz o que quer, pensa o que quer, crê no que quer. A questão não é essa aqui, mas a questão é que ocorre, e Deus me tocou o coração com essa questão, esse problema. Vai-se à igreja e se tem um determinado conteúdo de fé que aprendemos e professamos. E quando vamos à faculdade, há um outro conteúdo radicalmente diferente, e me parece que há uma divisão ou um pêndulo em que ora a pessoa acredita no que ela escuta na igreja e quando vai à faculdade é como se convertesse àquelas ideias, né? E aí lembremos aqui de Moisés ao descer do monte com as primeiras duas tábuas e quebrar o bezerro de ouro, em que é muito claro: vamos dividir aqui, quem for de Deus que venha para o meu lado. E aí alguns foram, alguns não foram. E essa é a mesma questão de hoje. Alguns se voltam para Deus, alguns não se voltam. São ateus, não é? E aí é onde entra o livre-arbítrio humano e a capacidade que cada um faça as suas escolhas. E o objetivo aqui em torno é justamente esse:
é trazer um certo alerta no sentido daquilo que um famoso pastor brasileiro muitas vezes diz, né? Que tenhamos cuidado para não sermos crentes na igreja e ateus na faculdade. Vamos ficando por aqui então. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.